lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Jesus vive em nós. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo caiu o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Aleluia! Aplauda mais forte ao Senhor. Toda glória a Jesus. Aleluia! Ele luta por nós, amém? Quero pedir para os irmãos, coloca na tela aí, por gentileza, Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. Gostaria que você lesse comigo esse texto. Diante dessa mensagem cantada, olha o que diz a palavra do Senhor. Para a gente começar esse culto, bradando isso, olha. O Senhor, leia comigo. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Mais uma vez. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Glória a Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Acalme-se. Acalme-se. Calma. Calma, Deus está lutando por você. A bem da verdade, Deus já lutou por nós e continua lutando por nós. Glória a Deus por isso. Amém, queridos. Gostaria que você sentasse um instante. Nós não queremos aqui quebrar o clima, quebrar esse momento de adoração de forma alguma. Nós estamos aqui no culto racional, estamos aqui para celebrar Jesus, de corpo, alma e espírito, cantando, orando, dançando, ouvindo, não é? Mas nós queremos aqui dar as boas-vindas a você que veio aqui nos visitar, está aqui conosco nessa noite, pela primeira vez, quem sabe. Que Deus te abençoe, sinta-se à vontade entre nós. Você que tem estado conosco às terças-feiras na campanha, também firme e forte, Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te encorajando, para que você siga avante, em nome de Jesus. Que a graça seja sobre vocês,
em nome de Jesus. Queridos, quero só dar aqui alguns recados importantes, como nós já temos falado nos cultos de domingo, nas semanas passadas, apenas reforçar esses avisos para que não percamos aí ao tempo, o time. Em primeiro lugar, nessa semana, quinta-feira, nós vamos estar aqui o culto especial da Rede Mulher, um culto específico, especial para mulheres. Então você, mulher, é convidada a estar aqui, faça um esforço, abençoa lá o maridão para ficar com as crianças, Prepare aí, quem sabe, a janta antes, se for preciso, mas venha, faça parte, traga uma amiga, traga mais alguém. Nós vamos ter a presença especial da Vanessa Vicentim, trazendo a palavra aqui, com certeza vai ser uma bênção, viu, queridos? Vocês não podem perder, nessa quinta-feira. E na semana que vem, na última quarta-feira do mês, vamos ter um culto especial dos adolescentes, é a rede Up Teens, com seu culto mensal, mas sempre com um tema específico, um tema novo, e aqui com uma grande celebração. No último Last Night que teve esse culto aí específico do Up Teens, teve aqui mais de 120 adolescentes, somente adolescentes, então é algo especial. Igreja, ore por eles, viu? Mas convide adolescentes para estar aqui, com certeza vai ser bênção. E eles se reúnem toda quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja também, com os pequenos grupos. Mas esse encontro é o último do mês, sempre o último encontro do mês com culto, tá certo? Bom, aí na quinta-feira que vem, na última do mês, vem um encontro também dos homens, é o culto especial somente para os homens, sempre com aquela palavra específica de encorajamento para homens de fé, tá certo? Então você, homem, não pode perder, esteja conosco aqui. Se você conhece, sabe, é muito bom. Depois sempre tem aquele tempo de comunhão. Aliás, todos os encontros aqui da igreja tem um tempo de comunhão depois, não é? Afinal, não pode faltar. É muito gostoso. Nós somos abençoados de todas as formas. Então, na última quinta-feira do mês, culto de homens. Eu quero também só reforçar aqui, nós vamos ter um evento específico para os jovens e os adolescentes que é o Tamo Junto, lá no Lago Tabocó, no dia 30, no último sábado, a partir das 19 horas. É um culto ao ar livre, e nós estaremos abertos a receber novos jovens, novos adolescentes. Vamos celebrar Jesus em frente ao lago ali, vai ser muito gostoso, tá certo? Você, jovem adolescente, está convidado a estar conosco. O último recado, queridos, é que nós estamos nesse mês de setembro com as inscrições abertas para o curso de novos membros. Você que está frequentando a IPI, deseja se tornar membro aqui, quem sabe através do batismo, você ainda não professou a sua fé em Jesus, você se converteu há pouco tempo, quem sabe há muito tempo, mas ainda não foi batizado, deseja ser batizado e se tornar membro aqui na igreja, faça a sua inscrição ali no balcão de informação lá atrás, dê o seu nome, o seu contato, nós vamos entrar em contato com você, vamos te dar as informações necessárias de data, horário, para você participar do curso de novos membros. Você também, quem sabe, está vindo de outra comunidade evangélica, já é batizado, mas está se simpatizando aqui com a igreja e deseja conhecer mais a igreja também, faça parte do curso, esteja conosco, tire suas dúvidas, quem sabe você esteja sendo preparado para somar com a gente, multiplicar com a gente aqui na família IPI Sertanópolis. O curso começa em outubro, já na primeira semana, mas você precisa fazer a sua inscrição. Corra, não deixe para amanhã, tá certo? Faça hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, amém? Glória a Deus. Eu falei que seria rápido e fui, bem objetivo, mas eu quero te convidar a ficar em pé novamente. Nós vamos continuar celebrando a Jesus, agora com o nosso louvor financeiro também, enquanto cantamos. Então, se você sente no seu coração, veio preparado, como você sentir de fazer, com a sua oferta, o seu dízimo, uma oferta missionária, nós temos as urnas aqui para depósito dos envelopes em espécies, ou lá atrás, através do balcão, com outras opções também, tá bom? Como você preferir. Enquanto cantarmos essa canção, você poderá vir à frente ou ir lá atrás, fazer isso com muita alegria, tá certo? Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Senhor, o Senhor sabe como entramos aqui, mas nós estamos aqui com um único propósito. Aliás, talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que às vezes nem sabe o porquê está aqui, recebeu um convite, quem sabe veio forçadamente, ou encorajando-se por alguém,
mas sem saber o que vai acontecer, o que desejar. O fato é que todos nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. Não fomos nós que viemos simplesmente, o Senhor nos trouxe aqui. E nós te pedimos, Senhor, realiza a tua vontade em nós. Faz o milagre que nós precisamos, Senhor. Rompa as barreiras do nosso coração, Senhor, que nós não conseguimos fazer. Pai, que a tua palavra seja, ó Deus, um ímpeto no nosso coração, ó Deus, revelando o teu nome, a tua vontade, ó Deus, a fim de que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Pai, não nos deixe sair daqui como entramos, mas que tenhamos bem claro, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós, em o nome de Jesus. Senhor, fique à vontade entre nós, porque este culto é teu, este culto é para o teu louvor, este culto é para o Senhor Jesus. Nós apenas somos instrumentos em tuas mãos, apenas estamos aqui para celebrar o teu nome. Pedimos, Senhor, fique à vontade entre nós, fala ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, enquanto Deus cantamos essa canção, queremos celebrar ao Senhor com o nosso louvor financeiro, pedindo a tua graça, a tua provisão sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a igreja do Senhor, sobre esta cidade, sobre todo o povo de Deus, Senhor, que haja sim mantimento, que haja sim provisão, que haja sim fartura, Senhor, em o nome de Jesus. Te entregamos todo louvor, toda gratidão, toda glória e toda adoração, em o nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Vamos celebrar Jesus? Aplauda ao Senhor mais uma vez e vamos cantar. Glória a Deus. Vamos declarar: Senhor, te queremos, ó Pai. Queremos consagrar nossa vida a Ti, Senhor. Receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Perseguindo o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Jesus, te queremos mais e mais, Pai. Derrama a tua presença, Senhor, sobre nossos corações, ó Deus. Não nos deixe parado, ó Pai, sabendo, Senhor, tendo entendimento que o Senhor é digno, Santo. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me
vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E nós acabamos de entoar isso. Senhor, eu te quero, nós te queremos, o nosso coração te deseja. E é nessa busca que, em meio a essa busca, que nós podemos confiar que Ele é o nosso provedor e o nosso ajudador, não importa a circunstância. Amém? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá.
Sim, nós cremos no nosso provedor. Oh, nosso provedor vive e certamente se levantará e virá, e virá. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Nós vivemos confiando em Ti, Senhor. Nós viemos aqui para Te dizer que Tu és o nosso alvo, que Tu és a nossa esperança, és o nosso socorro. E nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E é por isso que cantamos. Não vivo pela vista, não. Deus olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Seja exaltado para todos sempre o Teu nome. Para todos sempre, para todos sempre. Amém, Senhor. Graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Pode sentar, por favor, meus irmãos preciosos. Obrigado, querido Sérgio Louvor, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, a toda a equipe de engajamento que estão servindo. Glória a Deus por estarmos juntos. Meus irmãos, nós iremos, com a graça do Pai, engajarmos a partir de hoje numa série de mensagens com este tema: tempo de restauração. Às terças-feiras, nós iremos ouvir muitos testemunhos através da palavra do Senhor que há de restaurar muitas vidas aqui em nome de Jesus. Porque é somente por meio da palavra, irmãos, que nós podemos ser restaurados, completamente restaurados. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos sobre restauração, por onde começa a restauração? Ou de onde vem a restauração? O que fazer para que haja uma restauração?
Qual é a fonte? Talvez seja um ponto de partida muito interessante ao fazermos essa pergunta, né? Por onde começa a restauração? E nós temos a palavra de Deus que nos ensina exatamente onde começa a restauração, por onde vem a restauração. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra no livro de Esdras. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Esdras, ou você que desejar acompanhar pelo telão, fique à vontade. Nós vamos ler no capítulo 1, Esdras. Quando falamos em restauração, logo pensamos um grande servo de Deus, que foi o instrumento usado para restaurar uma nação, restaurar uma cidade que estava em ruínas, que é Neemias. Mas muitas vezes esquecemos de Esdras, que ele foi um instrumento usado nas mãos do Senhor para esta obra, para esse propósito. Eu creio que você compreende que quando se trata desse tempo de reforma, o tempo de restauração do povo de Israel, significa 70 anos em que eles estavam cativos na Babilônia, e finalmente chegou o tempo deles voltarem para Jerusalém. O motivo aos quais eles foram levados refém, escravos, prisioneiros para a Babilônia, porque rejeitaram o governo de Deus. E assim ficaram eles cativos 70 anos. Parte destes saíram, pereceram na Babilônia, morreram lá. E agora uma geração que não conhecia até então Jerusalém, só de ouvir falar pelos seus pais. E eles desejavam sinceramente voltar para lá um dia, porque eles não só apenas ouviam o que era Jerusalém, o que era todo aquele ambiente de adoração, mas eles sabiam que lá era a pátria deles, era o lugar deles estar, e eles guardavam uma promessa no seu coração, que Deus havia permitido eles serem levados escravos para a Babilônia, mas seria um tempo limitado, um tempo de 70 anos. Eles sabiam que um dia ia chegar o momento em que eles voltariam para Jerusalém. Bom, diante disso, irmãos meus, logo no início deste versículo, verso 1, verso 2, leiamos atentamente e ouçamos a voz do Espírito de Deus, que continuará falando conosco nessa noite, no nome de Jesus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, verso 2: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, depois nós vamos ler outros versículos. Mas aqui nós encontramos claramente a resposta para essa pergunta. Onde começa a restauração? Por onde começar? E nós já percebemos aqui que há um cumprimento da palavra de Deus, a promessa de Deus para este povo, que o cumprimento da palavra de Deus é a primeira fonte. Por onde começa uma restauração? De onde vem a restauração, se não Deus agindo e cumprindo a sua palavra? O segundo, percebemos o que Deus moveu, além de cumprir a sua palavra, que havia falado por boca dos seus profetas, especialmente por Jeremias, que esse cativeiro iria passar um dia, e agora se cumpriu finalmente. Um mover do Senhor que Ele usou para haver uma restauração, foi o que? Um despertamento espiritual. Despertou o espírito. Ele começou a incomodar este rei que até então era um rei que pertencia a outra nação.
Mas mesmo assim, Deus que tem um governo acima de qualquer governo paralelo, o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas e sobre tudo, Ele trouxe, incomodou no espírito deste rei da Pérsia, Ciro. Foi um instrumento de Deus. Deus começou a mover o seu espírito, despertando ele, para que viesse a estabelecer um decreto, para que assim eles recebessem um aval, um respaldo, para voltar para a sua cidade, voltar para Jerusalém, e assim ela ser restaurada. Queridos, que coisa tremenda. Quando falamos de restaurar uma cidade, embora estava ela em ruínas, as muralhas já não existiam mais, é lamentável de ver o que se tornou Jerusalém, a grande capital de Israel, o centro das atenções. Todo mundo gostava e desejava ir em Jerusalém, a qual foi construída por Salomão. Agora ver tudo aquilo em ruínas, somente histórias, somente lembranças. No entanto, eles têm uma palavra, uma promessa de Deus, e o propósito principal, irmãos, não se trata somente de um ambiente geográfico, não é somente uma estrutura, não é somente construção. O propósito principal de Deus em restaurar é o quê? A identidade do povo de Deus. Era restaurar, porque nessa altura eles já estavam se confundindo com as culturas da Babilônia. Muitos deles nasceram num ambiente em que não havia adoração ao Senhor, tão facilmente eles já estavam pervertendo seus corações, ou não conheciam verdadeiramente a Deus. Então o propósito do Senhor de restaurar, era restaurar a identidade deste povo, restaurar a identidade do povo de Deus. E sabemos, irmãos meus, por onde começa a restauração? Por um despertamento espiritual, queridos. É onde que Deus começa a mover, um despertamento espiritual. Mas eu quero fazer essa pergunta logo em seguida: o que passa a gerar o despertamento espiritual? Quando alguém se desperta espiritualmente, quando ela tem um mover do próprio Espírito de Deus, o que passa a ser a vida dessa pessoa? Quais serão os sinais que logo acompanharão essa pessoa que foi despertada? Seja você que está vivenciando um despertamento na sua fé, seja você que está aberto para ter um despertar no seu coração, o que passa a ser gerado? Porque nós iremos entender, irmãos, nessa noite, primeiramente, que o início de uma restauração é somente por meio de um despertamento espiritual, queridos. Não é possível ter uma transformação de vida, mudar o cenário, o ambiente de uma família, sem a intervenção de Deus, sem um despertamento espiritual. Não é possível ter uma vida mudada, transformada verdadeiramente, sem antes ter um despertamento espiritual, um despertar, algo que sentimos presença de Deus, sentimos a parte do Senhor. E sinceramente, irmãos meus, quando temos esse despertar, nós não conseguiremos mais viver para nós mesmos, a não ser viver para Deus. Amém, meus irmãos? O que passou a ser gerado, irmãos meus? O texto vai dizer isso. Este homem que foi despertado pelo Senhor, olha, eu quero marcar a história no reino de Deus nessa terra. Quero marcar a história no reino de Deus. Marcar a história. E percebemos, irmãos, que o texto vai nos dizer. Percebamos claramente o que diz logo a palavra. Primeira coisa, quando Ciro foi despertado espiritualmente, ele recebeu o quê? Uma ordem de Deus. E logo ele fez o quê? Ele obedeceu. Por isso que o que gera um despertamento na vida de uma pessoa, irmãos, nada mais é do que obediência. Obediência. Todo aquele que agora recebeu um despertar no seu coração, na sua fé, ele deseja estar alinhado a sua vida com Deus. Ele não quer andar mais fora do prumo, ele não quer mais andar na contramão do Senhor. Já bastava uma vida de cegueira. Não, agora o Senhor abriu meus olhos, está abrindo meu entendimento para compreender. Então todo aquele que recebe um despertar, queridos, que é um princípio de uma restauração completa, mas quais são os passos para que essa
esta oração ela vem se concretizar, obediência, é ouvindo a voz do Senhor. Ciro entendeu, ele compreendeu a voz do Senhor e logo ele obedeceu, ele estava debaixo de uma ordem de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos, nada atrapalha, nada dá errado, nada vai frustrar alguém que está movido por uma ordem de Deus. Nada atrapalha. Se você está vivendo sob uma ordem de Deus, nada vai atrapalhar, nada vai interferir. Pode ter objeções, pode levantar até mesmo o inferno, irmãos, mas não vai atrapalhar, não vai interferir em nada, em nome de Jesus. Pois nós cremos que estamos debaixo de uma ordem de Deus, nada vai atrapalhar, nada vai interferir. Agora, se não uma ordem de Deus, irmãos, melhor consultar o coração do Senhor, de agir, se aventurar, ainda que tenha boas intenções, irmãos, se não tiver sob uma ordem de Deus, não vai concretizar. Os próprios discípulos manifestaram o reino de Deus de uma forma tão tremenda, porque eles estavam sob uma ordem de Deus, em que o enviaram de 2 em 2 para manifestar milagres, evangelizar, expulsar demônios, manifestar cura, e tudo isso, estes sinais se concretizaram, porque eles estavam sob uma ordem de Deus. E agora ele está claramente movido por uma direção clara de Deus, por uma ordem de Deus, e sabiamente está obedecendo uma ordem de Deus. A segunda coisa, irmãos meus, o que passa a gerar um despertamento espiritual? Como eu posso também perceber se eu estou vivenciando de fato umas chamas no meu coração, uma vida que eu desejo mesmo servir a Deus, além de você desejar de fato obedecer ao Senhor, porque isso é sinal de quem está despertado pelo Senhor. Alguém que está sendo movido pela presença de Deus, deseja obedecer a Ele. O próprio texto vai nos dizer, irmãos meus, veja bem o versículo 3 e o versículo 4, por favor. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Eu fiz questão aqui de enfatizar logo essa declaração da parte de Deus, em que Ciro está colocando agora esse decreto, proclamação, especialmente para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que estavam cativos na Babilônia. Essa declaração: aquele dentre vocês que for do seu povo, aquele que pertence a Deus. Mas aqui, irmão, você prestou atenção? Que está se colocando aqui uma opção. É como se falasse: olha, o caminho está aberto, chegou o tempo de restauração, chegou um tempo, há um livre acesso, basta se dispor, mas a questão é, quem quiser ir. É interessante que aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba. Porque se você for, Deus vai com você. Interessante, mas olha, aquele que não quiser ir, ficar aqui, não vai ser desamparado. Não, o próprio povo vai se encarregar com alimento, com ouro, com prata, vai suprir as suas necessidades aqui. Ou seja, se você não quiser voltar para Jerusalém, sabendo que vai ter um processo de restauração, essa vida transformada requer realmente um processo, exige obediência verdadeiramente, requer uma vida na presença do Senhor. Mas quem não quiser uma vida abundante, quem não quiser uma vida a qual Cristo deseja que vivamos, quem não quiser, pode ficar, fica como está, de alguma forma vai suprir uma necessidade. Irmãos, eu pergunto, você trocaria a presença de Deus por qualquer riqueza deste mundo? Você trocaria, sabendo que há um livre acesso agora à presença de Deus, e nós estamos apegados a coisas?
O texto não nos traz base para isso, para afirmar que alguns ficaram na Babilônia. Embora o capítulo 2 vai tratar de uma lista de muitos que foram, Neemias também vai falar de muitos deles na segunda viagem que foram também. Não nos falam com clareza aqueles que ficaram apegados, que estava aberto o caminho, o livre acesso, a bênção de Deus, mas ficaram apegados. E eu pergunto, querido, como vai ter uma restauração genuína na presença do Senhor, irmãos meus, se estivermos apegados com coisas que Deus deseja que venhamos nos arrepender? Estamos apegados ainda. Às vezes nos apegamos em pecados, nos apegamos em atitudes que sabemos agradar o coração de Deus, mas estamos apegados a esse negócio, apegados. Muitas pessoas não conseguem obedecer a Deus, não conseguem agir espiritualmente, porque estão apegadas emocionalmente. Não conseguem dar um passo de fé, porque estão fisgadas suas emoções e não conseguem. Mas eu vou sofrer. Você não acha que vai sofrer muito mais ao deixar Deus de lado? Você não acha que será muito mais infeliz ao deixar a presença de Deus e ter uma grande oportunidade de seguir a Ele? Irmãos meus, o que vai recompensar este vazio? O que vai recompensar a presença de Deus, irmãos, a falta da presença dEle em nós? O que está nos apegando, queridos? Por isso que podemos compreender que todo aquele que está sendo movido por um despertamento espiritual, o que gera, irmãos, com certeza, não vai pensar duas vezes para aproveitar a oportunidade. É aquele que prontamente tem atitude diante da oportunidade. Chegou o tempo de Deus, um tempo de restauração. Agora, atitude para aproveitar essa oportunidade. Alguns ficaram apegados na Babilônia, provavelmente porque deu opção, quem não quiser ir, olha, não precisa ser obrigado. Você não é obrigado a ser salvo. Você não é obrigado a ter uma vida abundante, uma vida que vale a pena viver. Você não é obrigado, porém, você tem direito. Você tem direito. Agora, o que você vai fazer com o seu direito é uma questão sua. Você tem direito de ser perdoado. Agora, se você não quer, você tem direito de viver uma vida na presença do Senhor, por meio da graça e a bondade de Cristo. Agora, se está pegado a outras coisas, quais querem competir ou ocupar o lugar do Senhor, aí é uma decisão, irmãos. Direito em Cristo temos. Agora, aproveitar essa oportunidade, se apropriar pela fé, é diferente, queridos. É diferente. Quantas pessoas deixaram de viver um novo de Deus, ou estão deixando de viver uma vida nova, abundante no Senhor, porque estão apegadas a algumas coisas? Fui lembrado agora, por exemplo, dos genros de Ló. Às vezes a gente fala tanto da mulher de Ló, que olhou para trás. Ao olhar, será que estava tão apegada a Sodoma e Gomorra? Quando o anjo do Senhor apareceu a eles, dizendo: saia da cidade imediatamente, porque Deus vai vir com o juízo, e Deus quer poupar você e a sua família. Tem mais alguém aqui dos teus? Os filhos, filhas, genros, quem mais? E aí Ló vem falar para os seus genros, aqueles que estavam para casar com as suas filhas. No entanto, eles acharam que ele estava brincando. Se fosse no linguajar de hoje, dizia assim: que isso, coroa, está tirado. Que isso, sogrão, está de brincadeira? Deus vai destruir esse lugar aqui porque tem tanta impiedade, tanta perversidade. Eles pereceram. Saíram de quem? Quem saiu de lá? Ló, com sua esposa e 2 filhas. E eu pergunto: cadê os genros? Pereceram na cidade. Você leu muitas vezes a palavra e nunca prestou atenção, né? Que os genros também pereceram lá. Por quê? Estavam apegados. E eu fico a pensar, irmãos, por que a mulher de Ló olhou para trás, mesmo sendo alertada para não olhar? Será que era meus genros? Será? Não sei, irmãos. Ai, meu Deus do céu. O que fez olhar para trás, irmãos? E o que muitas vezes faz a gente olhar para trás, queridos?
Talvez saudade do velho homem. Está com saudade do passado, irmão? Saudade de uma vida independente, uma vida sem princípio, uma vida movida pelo prazer do pecado? Misericórdia! Só sente saudade disso quem está frio na fé, irmãos. Só sente saudade da velha vida quem não está enraizado a sua fé em Cristo. Como se pensasse, como era melhor a minha vida antes. Misericórdia! Está adiante, irmãos, um despertamento espiritual nos traz assim uma disposição imensa para aproveitar a oportunidade para crescer na fé, oportunidade para abençoar, oportunidade para tomar uma decisão que vai louvar o nome do Senhor. Sim, irmãos, tem atitude e oportunidade. Se isso vai agradar a Deus, vai glorificar o nome do Senhor, então eu irei. Oportunidade, aproveite, irmãos. Aquela pessoa que realmente está sendo movida por um despertar, ela tem atitude que aproveita a oportunidade. Ela quer estar onde Deus deseja que ela esteja. Ela quer fazer aquilo que Deus deseja que ela faça. Ele quer realmente viver tão somente para louvar o nome do Senhor. Irmão, sendo assim, como não haverá uma restauração? Mas está percebendo qual é o caminho? Terceiro, irmãos, e último, o próprio texto vai nos dizer no versículo 5. Leiamos, irmãos, atentamente o que diz a palavra do Senhor. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Havia uma oportunidade, havia uma opção. Olha, o caminho está aberto, mas quem quer ir? Quem quiser ir? Lembrando que ninguém é obrigado a ser salvo, ninguém é obrigado a ser liberto, ser curado, restaurado. Não, tem direito. Agora obrigado não é. Porém, olha a resposta que prontamente esses chefes de família e também os sacerdotes, os levitas, prontamente aos quais foram despertados espiritualmente, eles falaram: vamos agora. Então eles se levantaram. Irmãos, eu creio que é isso, quando o Espírito de Deus nos desperta, de fato a gente se levanta, a gente se posiciona. É isso que gera um despertamento, nada mais, nada menos do que um posicionamento. É isso que gera, irmãos, e não é somente um posicionamento de alguns, mas é de uma liderança. E quando falo liderança, não é somente olhar-se na perspectiva da igreja liderança, que é claro, vai refletir sobre aqueles que estão sendo liderados. Porém, irmãos, fico a pensar, quem nessa casa vai se levantar no poder do nome de Jesus? Quem nessa casa vai se levantar? Sabe, irmãos, a restauração começa por uma pessoa. O chefe da família, podemos pensar, sobre quem está uma autoridade se levantar nessa casa? Sobre o homem? Tenho falado isso, irmão. Se um homem chegar em casa, bater na mesa, dizer assim: a partir de hoje nós vamos servir a Deus, toda a família vai. Agora a mulher chegar já bater na mesa, assim, já não funciona, não é bem por aí. Ela tem que usar mais sabedoria, umas formas de conduzir, conquistar o coração do marido, através do seu procedimento, através da sua atitude, através do seu temor com Deus, como diz a palavra, através da sua sensibilidade com o Espírito Santo, que vai convencendo o coração do marido, dos filhos também. Mas o chefe da família se levantou, irmãos. Quando alguém se levanta, irmãos, isso que gera, irmãos, um despertamento, alguém que está sendo movido por um despertar, ele se posiciona, há uma liderança, se levanta, a liderança se levanta em casa. Sabe, irmãos, tem coisas quando nós recebemos de Deus, nós entendemos coisas em nossa casa, nossa vida. Olha, eu preciso assumir o controle disso no nome de Jesus. Tem que ter liderança nessa casa. O despertamento tem que, primeiramente, irmãos, influenciar, tocar uma liderança. Tem que tocar um líder, porque se tocar um líder, vai tocar os seus liderados. Se tocar um líder, se levanta inspirado por Deus, vai levantar aqueles que inspiram nele, vai reproduzir na vida de outros também. Então estes homens prontamente se levantaram com suas famílias. Primeiramente, quem levantou, irmãos? Os chefes de família. Ao entender, olha, chegou finalmente o tempo de Deus, o tempo de restauração.
Espera lá, eu e minha casa estamos indo agora. Estamos indo agora para Jerusalém, estamos indo agora vivenciar a presença de Deus lá. Estamos indo agora para o lugar que Deus reservou para nós. Eu quero estar neste lugar. Quem há de se levantar, irmãos, nessa noite? Quem há de ir pela sua casa? É você que está aqui. Quem há de ir pelos seus filhos? Você, pai, você, mãe. Quem há de ir pelos seus pais? Você, filho, você, filha. Quem há de ir pela sua família? Alguém, irmãos, na minha casa, começou apenas uma porta precisa, foi pela minha mãe, foi convertendo o coração do meu pai, assim o meu coração e dos meus irmãos também, mas uma porta só. Alguém precisa ser um instrumento de Deus, alguém que está ali clamando a presença de Deus, alguém que está atraindo a presença do Senhor nessa casa. Alguém precisa se levantar neste trabalho, alguém precisa se levantar nessa escola, alguém precisa se levantar nessa universidade, nessa faculdade, alguém precisa se levantar lá. Sabe, irmãos, quem está sendo movido por um despertamento espiritual, que está vivenciando uma restauração na presença do Senhor, irmãos, realmente ele se levanta no poder do Senhor. Não tem preguiça, e não dá lugar para ficar acomodado, não, irmãos. Crescer na fé, irmãos, não é através do comodismo, ao contrário, isso faz a gente ficar cada vez mais preguiçosos. Não dá, irmãos. Se de fato quer vivenciar um propósito de Deus, um despertamento e assim, uma restauração, olha o caminho. Deseja obedecer ao meu Senhor. Ter atitudes prontamente para aproveitar as oportunidades. E ter um posicionamento de uma liderança. Eu vou assumir uma liderança para orar pela minha casa, porque, irmão, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida e também a sua família, no nome de Jesus, amém, queridos? Nós queremos orar neste momento, irmãos meus. Nós vamos clamar ao Senhor, porque entendemos qual é o caminho, o que gera um despertamento espiritual, vai trazer de fato, irmãos, uma sensibilidade, um desejo de obedecer ao Senhor, de obedecer à voz do amado Senhor. Este povo foram através de um despertamento, irmãos. Deus despertou, como se fosse assim: olha, acorda, há um tempo novo de Deus, acorda. E eu e você estávamos mortos espiritualmente, irmãos, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos restaurou a comunhão com Ele, nos reconciliou através de Cristo. Lembre-se disso, irmãos, nós só podemos de fato viver uma vida que vale a pena, uma vida transformadora, abençoadora, somente por um despertamento espiritual que está em Cristo Jesus. E todo aquele que se desperta agora é movido pelo Espírito de Deus, ele deseja obedecer, ele é sensível para obedecer e aproveitar as oportunidades, e ele se levanta, ele se posiciona como uma liderança na presença do Senhor. Que nessa noite quer dizer: Senhor, é comigo, eu entendi, Senhor, é comigo, Senhor, eu entendi. Se você está vivenciando e está buscando uma restauração de Deus na sua vida, em alguma área da sua vida, é através de um despertamento espiritual precioso. É somente, minha querida, por um despertar, algo do Espírito de Deus que move. Quero chamar você a se colocar de pé, por gentileza, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Enquanto nossos irmãos do Ministério de Louvor vão se posicionando aqui nas laterais, nós queremos agora aproveitar este momento. Nós vamos clamar a presença do Senhor. Vamos orar para que o Espírito de Deus venha restaurar seu coração, restaurar áreas que ainda precisam ser restauradas, áreas que estão em ruínas, áreas que ainda te traz vergonha. Que área na sua vida que traz vergonha, querido? Que área que há na sua vida, minha querida, que traz um vexame? Traz um vexame. Deus quer restaurar sua identidade de filho, Deus quer restaurar sua identidade de filha, restaurar você completamente. Você precisa reconhecer isso, precisa reconhecer, admitir isso, para que o Senhor venha com o respaldo da graça dEle, para que Ele preencha, para que Ele restaure.
Sabe o que significa na palavra de Deus restauração? O sentido é trazer de volta a origem. Restauração significa isso, trazer de volta a origem. O que precisa ser restaurado? É o seu casamento? É o seu lar? Precisa restaurar, precisa levar de volta a origem. Qual é a origem? De ter uma vida juntos, de harmonia, de transparência, de verdade, de oração. Levar a origem, levar de volta a origem. Isso é restauração. Nós queremos orar neste momento, tanto você que está na sua campanha de oração e queira também hoje começar umas 7 semanas por uma causa, por um propósito, você que deseja perseverar em oração, você também é desafiado a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas especialmente esse apelo é para você, querido, minha querida, que existem áreas na sua vida que requer restauração do Senhor, que precisa da restauração do Senhor, que haja um despertamento espiritual, que o Espírito Santo de Deus venha convencer você. E saiba, Ele já te convenceu, já está começando a te convencer. Como assim, pastor? Como Ele começou a convencer? Não senti nada, nenhum arrepio, nada disso. Ele já te começou a convencer você, porque você já está aqui, querido. Já te convenceu, olha a prova disso. Venceu a resistência, venceu os argumentos, venceu as distrações, venceu a canseira, venceu a fadiga de um dia de trabalho. O Espírito Santo de Deus convenceu você, está aí já a primeira evidência disso. Ele já está começando a convencer seu coração. E na medida que você responde, mais Ele vai revelando o seu coração, para que assim totalmente Ele restaure, em nome de Jesus. Então, saia do seu lugar. Nós vamos orar juntos nesse momento. Nós vamos orar juntos no nome de Jesus. Você pode vir mais aqui no meio, aqui na frente, por favor. Vai chegar um intercessor ou uma intercessora até você para orar com você. Irmãos, podem já orar com eles, por gentileza. Pode sair do seu lugar, bem aqui na frente, por gentileza. Nós vamos clamar pelo mover do Espírito de Deus, para a glória do Senhor. Deus vai operar, como já está operando neste lugar, em nome de Jesus. No nome de Jesus, enquanto louvarmos ao Senhor, continue adorando ao Senhor, continue buscando a Ele, exaltando o nome do Senhor Jesus. Canções tão vazias, tesouro escondido, se consumará. Então você veio, trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos
Cante mais uma vez. Não há nada. Diga isso para a tua dor. Cante isso para as suas dificuldades. Cante isso para o impossível. Não há nada. Diga isso para as suas lutas. Diga isso para as portas fechadas. Diga isso para o abandono e rejeição das pessoas. Não há nada melhor do que o Senhor. Sim, Senhor, nós cremos e dizemos que não há nada melhor do que o Senhor, nada melhor do que a Tua presença. Não há nada melhor, Senhor Deus, do que a Tua graça, do que a Tua misericórdia. Não há nada melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Não há nada melhor do que o perdão dos nossos pecados. Não há nada melhor do que os nossos nomes escritos no livro da vida. Não há nada melhor do que uma eternidade garantida e segura pela Tua graça. Não há nada melhor, Senhor, do que acordar todos os dias, percebendo as Tuas misericórdias, o Teu amor, a Tua graça sobre nós. Não há nada melhor, Senhor, do que a Tua provisão, o Teu cuidado a cada dia. Não há nada melhor, Senhor, do que o Teu amor transbordando em nosso coração, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Não há nada melhor, Senhor, do que a alegria de Te pertencer, do que a alegria de ser chamado de filho e filha do Senhor. Não há nada melhor, Senhor. Os instrumentos podem continuar, os instrumentos, só baixinho os instrumentos, por favor. Eu quero que você cante esse refrão, não há nada melhor, mas fazendo uma oração para você, orando a Deus, mas com você. Fale assim, ó, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e cante assim, ó, bem baixinho. Só você e Deus. Sussurra isso para o Senhor. Sussurra isso para o Senhor. Você tem convicção disso? Céus e terras podem cair ao seu lado, à sua volta. Pode te faltar tudo na sua vida e na sua casa. Você tem tudo que você precisa. A presença de Deus, a graça de Deus, a salvação. Não há nada melhor do que o Senhor na nossa vida. E se não for o Senhor na nossa vida, não há razão mais para nada. Mas nele há razão em tudo, há propósito para tudo. Porque nós estamos nele, somos dele, e vivemos nele, e caminhamos nele, e estaremos com ele um dia. Mas até que estejamos com ele, ele está conosco a cada dia. Não há nada melhor do que a presença dele. Senhor, nós queremos te agradecer. Há luta sim, há perseguição sim, há dificuldades sim, Senhor, há dores. Oh Senhor, quantos lamentos, choros, o grito da alma, Senhor, que só o Senhor conhece, vê, enxerga. Ah, Senhor, mas nós queremos hoje reconhecer, nos submeter
Senhor, e nos entregar a esta verdade de que não há nada melhor do que o Senhor. E se o Senhor está nos chamando para um despertar, para um tempo de restauração, nos colocamos à disposição. Senhor, conta conosco. Queremos estar na linha de frente, queremos estar na batalha, queremos, Senhor, sim, te obedecer. Em o nome de Jesus. Senhor, traz a tua graça, a tua misericórdia sobre corações nessa noite, que não sabe mais o que fazer, que não sabe mais nem como orar, Senhor. Já não tem mais lágrimas de tanto que choraram, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso advogado junto ao Pai. Obrigado porque o Senhor luta as nossas guerras. O Senhor é o nosso general, o Senhor. Pai, continua transbordando a tua graça, o teu amor. Pai, que não seja uma semana que venha, Senhor, nos tirar do foco, que não venha, Senhor, palavras, que não venha ser o nosso pecado também, que nos tire do foco, Senhor, mas mantenha-nos, Pai, na tua presença, permanentes diante de ti, Senhor. Queremos continuar, Pai, avançando, crescendo, desenvolvendo a nossa fé com temor e tremor, sabendo que é o Senhor quem realiza tanto o querer quanto o realizar. É o Senhor quem faz todas as coisas na nossa vida, Pai. Nós apenas nos submetemos e agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pela graça de hoje. Obrigado pelo pão vivo de hoje. Obrigado, Senhor, pela força, a fé, a coragem de hoje. E que o Senhor possa nos projetar, Senhor Deus, a essa obediência e ao cumprimento da tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, não permita que o inimigo roube a tua palavra semeada nos corações nessa noite, Senhor. Não permita, Pai. Cega os olhos, ó Deus, tapa os ouvidos espirituais, ó Deus, para que não ouçamos e nem vejamos a ação do inimigo, mas sim estejamos abertos ao mover do teu Espírito. E que essa palavra em nós, ó Deus, frutifique, ó Deus amado, em vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Mais uma vez, para a gente encerrar. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Volte em paz para o seu lar em nome de Jesus.